Oi, tudo bem? Eu sou o aluno Gabriel Henrique Martins Saturnino e para o trabalho de Química eu resolvi fazer uma videoaula. Bem, esses são os tópicos principais que eu vou abordar no trabalho, que é Svante Arrhenius, quem foi, suas contribuições, Amedeo Avogadro, quem foi, suas contribuições, e no final eu vou deixar alguns exercícios de fixação para quem quiser tirar print, e esses exercícios eles têm explicações. Bem, esse é os tópicos que eu vou abordar na explicação sobre o primeiro cientista. Bem, Arrhenius, ele foi um físico e químico sueco que nasceu em Wilk em 1859 e aos 22 anos de idade, Arrhenius já havia realizado muitas experiências relacionadas com a passagem de eletricidade através de soluções aquosas. Durante 2 anos, trabalhando no laboratório da Universidade de Uppsala, ele colecionou vários dados sobre as centenas de soluções e concentrações, e formulou então uma hipótese de que as soluções aquosas têm partículas carregadas, isto é, íons. E tratava-se de uma proposição revolucionária, e seus professores a acharam tão diferente de suas próprias ideias que, muito a contragosto, concederam-lhe o grau de doutor. Sem se deixar desencorajar, Arrhenius enviou cópias da sua tese a outros cientistas, embora muitos poucos tenham tomado a sério suas ideias radicais. No entanto, o grande cientista alemão Oswald ficou tão entusiasmado que viajou para a Suécia a fim de encontrar-se com Arrhenius. Estimulado por esse apoio, Arrhenius foi estudar na Alemanha e Holanda, e finalmente, em 1889, foi publicado seu trabalho sobre dissociação das substâncias aquosas. Bem, e agora eu vou explicar um pouco sobre a sua teoria. Bom, para a gente entender essa teoria de Arrhenius, a gente vai ver que aparelhagem ele usou, que é essa que está aparecendo para vocês agora, e que substâncias ele usou para testá-las. Bem, testando a condutividade elétrica de algumas soluções, utilizando a aparelhagem que eu acabei de mostrar, ele verificou que alguns materiais conduziam energia elétrica e outros não. Dentre os que conduziam, nós temos a solução de sal de cozinha, NaCl, a solução de ácido clorídrico e a solução de água potável. E, de acordo com os resultados mostrados, ele começou a se perguntar sobre algumas coisas, que nem por que algumas soluções aquosas conduzem eletricidade e outras não, por que a água destilada pura não conduz eletricidade e a água potável de torneira conduz. Para responder os questionamentos, Arrhenius estabeleceu a teoria da dissociação iônica, onde a condutividade elétrica das soluções era devida à existência de íons livres. Testando a condutividade elétrica de uma solução de água com sal de cozinha, NaCl, verificou-se que a lâmpada acendeu, indicando que essa solução conduziu corrente elétrica. Explicando microscopicamente, o sal de cozinha é representado pela substância cloreto de sódio, que é um composto iônico constituído de íons Na+, e Cl-, organizados através de um retículo cristalino. Quando o retículo cristalino de cloreto de sódio entra em contato com a água, ocorre uma separação dos íons, fenômeno denominado de dissociação iônica. Os íons livres obtidos após a dissociação são os responsáveis pela condutividade elétrica. Testando a condutividade elétrica de uma solução de água com açúcar, verificou-se que a lâmpada se manteve apagada, indicando que essa solução não conduziu energia elétrica. Explicando microscopicamente, o açúcar é representado pela substância sacarose, de natureza molecular. A molécula de sacarose não possui íons e não originou íons em presença de água, o que explica o fato da não condutibilidade elétrica. Quando as moléculas de sacarose foram colocadas em presença de água, ocorreu apenas uma separação dessas moléculas, fenômeno denominado de dissociação molecular, como vocês podem ver aqui nessa imagem.
Testando a condutividade elétrica de uma solução de água com cloreto de hidrogênio, HCl, verificou-se que a lâmpada acendeu, indicando que essa solução conduz corrente elétrica. Só que, veja que interessante, o HCl é um composto molecular, ou seja, ele não é constituído por íons. No entanto, quando adicionado em água, originou uma solução condutora de eletricidade, que indica que a solução resultante possui íons. E a gente se pergunta, como isso acontece? Em ligação covalente, o cloreto de hidrogênio, HCl, é uma molécula onde o átomo de hidrogênio compartilha um par de elétrons com o átomo de cloro. Quando o HCl é borbulhado na água, admite-se que ocorra uma quebra na ligação covalente entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro pela molécula de água, originando os íons H+ e Cl-, responsáveis pela condutividade elétrica. A este fenômeno, onde os íons foram produzidos a partir de um composto molecular sem íons, é denominado de ionização, o que pode ser representado por este desenho aqui. Atualmente, sabe-se que o cátion H+, proveniente da molécula do HCl, se une a uma molécula de água formando o íon H3O+, denominado hidroxônio ou hidrônio. Bem, Svante Arrhenius também, ele propôs em 1884 a sua célebre teoria da dissociação iônica, como eu acabei de explicar, e ele ganhou até um prêmio Nobel em 1903. Assim, ele concluiu que as soluções eletrolíticas são aquelas que apresentam íons livres. Já as não eletrolíticas não conduzem ou conduzem pouco eletricidade porque apresentam íons livres numa concentração muito pequena. Baseado no tipo de íons liberados e nas características similares que apresentavam, Arrhenius reuniu os compostos inorgânicos em grupos ou funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Os ácidos. Bem, os ácidos eles são compostos covalentes que, ao serem dissolvidos em água, reagem sofrendo ionização e formando soluções que apresentam como único cátion o H+ ou H3O+, que é o hidroxônio ou hidrônio. E aqui a gente tem uma reação genérica de um ácido. Aqui a gente tem alguns exemplos de uns ácidos mais comuns, que é o ácido clorídrico, que é usado para limpeza, na extração de petróleo e como principal componente do suco gástrico. O ácido sulfúrico é muito utilizado pela indústria na produção de fertilizantes, nas indústrias petroquímicas, de papel, de corantes, entre outras, e também está presente nas baterias de automóveis. O ácido nítrico, que também é utilizado em indústrias, e sua principal aplicação é em explosivos. O ácido fosfórico, usado nas indústrias de vidro, tinturaria, de alimentos, de fertilizantes e principalmente nos refrigerantes. Então, cuidado com os refrigerantes, pessoal. Bases. Bases são aqueles compostos que sofrem dissociação iônica em água e liberam como único ânion a hidroxila, OH-, hidroxila. E aqui a gente pode representar uma reação genérica da base. Algumas das bases mais comuns que a gente vê é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica usada na produção de sabão e de produtos para desentupir pias e ralos, hidróxido de cálcio, que é a cal hidratada usada em pinturas e na preparação de argamassa, hidróxido de magnésio, leite de magnésia usado como antiácido ou laxante e o hidróxido de amônio usado na produção de ácido nítrico e fertilizante. Bem, os sais. Os sais são aqueles compostos que em uma solução aquosa sofrem dissociação e liberam pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, um ânion diferente de hidroxila. E essa aqui é uma reação genérica de um sal. Os sais mais comuns que a gente conhece é o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. O fluoreto de sódio, que ele é usado em cremes dentais e anticárie. O nitrato de sódio, que é o salitre, usado para produzir fertilizantes e pólvora. Nitrato de amônia, fertilizantes explosivos são os mais comuns usados. Carbonato de sódio, que é a barrilha ou soda usada para fazer vidro.
E o bicarbonato de sódio, usado como antiácido, fermento de bolo, talcos, desodorantes, balas e gomas de mascar, e extintores também. Os óxidos eles são compostos binários, isto é, eles são formados por dois elementos, sempre por dois elementos, sendo que o oxigênio é sempre o mais eletronegativo. Claro que existem exceções, mas maiormente o oxigênio é sempre mais eletronegativo. Alguns exemplos de óxidos são o dióxido de carbono, é o gás presente em refrigerantes, em águas, e na forma sólida ele é o gelo seco, usado como recurso cênico em teatros, shows e festas, e um dos gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa. O óxido de cálcio, usado para preparar a cal virgem, óxido de magnésio, usado para preparar o leite de magnésia, e o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Nome grande, não? Bem, Amedeo Avogadro, ele era um renomado químico e físico de nacionalidade italiana, que também estudou na área de Direito e foi professor da Universidade de Turim, fundada em 1404. Ele pertenceu à nobreza porque ele era contador das cidades italianas de Quaregna e Cerreto, pertencentes à província de Biella. Sua contribuição mais notável é a Lei de Avogadro. No entanto, ele também conduziu outras pesquisas enquadradas na teoria atômica e, da mesma forma como decoração para seu trabalho científico, seu sobrenome foi colocado na constante conhecida como de Avogadro. Para realizar a hipótese conhecida como Lei de Avogadro, ele teve que confiar em outras teorias atômicas muito importantes, como as de John Dalton e Gay-Lussac. Bem, agora a gente pode falar um pouco sobre suas contribuições. O cientista Amedeo Avogadro propôs um método para determinar de maneira fácil e simples as massas pertencentes às moléculas dos corpos que podem passar ao estado gasoso e o número de referência das referidas moléculas nas combinações. O referido método consiste em que, se volumes iguais de gases contêm um número igual de partículas, a relação entre as densidades dos referidos gases deve ser igual à relação entre as massas dessas partículas. Essa hipótese também foi usada por Avogadro para determinar o número de moléculas que compõem os diferentes compostos. Uma das peculiaridades que Amedeo notou foi que os resultados de sua teoria estavam em contradição com as conclusões alcançadas pelo cientista Dalton, levando em consideração suas regras de máxima simplicidade. Avogadro estabeleceu que essas regras fossem baseadas em suposições de natureza arbitrária, portanto, deveriam ser substituídas por suas próprias conclusões, calculando pesos atômicos. Um exemplo que a gente pode mostrar é essa reação, onde o volume de gás de hidrogênio é duplo, mas ocupa um recipiente do mesmo tamanho do oxigênio gasoso. Isso a gente pode observar nesses exemplos também. O átomo versus molécula. Naquela época não havia uma distinção clara entre as palavras átomo e molécula. E de fato, um dos cientistas admirados por Avogadro, o Dalton, ele tendia a confundir esses conceitos também. A razão para a confusão de ambos os termos foi porque Dalton considerou que elementos gasosos como oxigênio e hidrogênio faziam parte de átomos simples, o que contradiz a teoria de alguns experimentos de Gay-Lussac. Amedeo Avogadro conseguiu esclarecer essa confusão, pois implementou a noção de que esses gases são compostos de moléculas que possuem um par de átomos. Pela lei de Avogadro, o peso relativo de átomos e moléculas pode ser determinado, o que implica em sua diferenciação. Embora essa hipótese implique uma grande descoberta, ela foi ignorada pela comunidade científica em 1858. Graças à lei de Avogadro, o conceito de mol pode ser introduzido, que consiste na massa em gramas igual ao peso molecular. O número de moléculas contidas em uma toupeira foi chamado número de Avogadro, que é 6,03214179 vezes 10 elevado a 23 mol menos 1.
sendo este o número mais preciso atualmente. Concluindo, a gente pode dizer que com esses estudos vemos claramente a grande importância de Avogadro e Arrhenius, principalmente no ramo da química, mas além disso, influências em todos os ramos, afinal essas teorias foram a base para muitas outras que transformaram o mundo e os conhecimentos que se tinham sobre ele. E agora eu vou deixar alguns exercícios para fixação. Aqui a gente tem um exercício, vocês podem tirar print se vocês quiserem. Essa é a resolução. Esse é um outro exercício sobre mol. E essa é a resolução. Esse é um exercício da FUVEST. E essa é a resolução. Essas são as referências. Muito obrigado.